Olá pessoal, graça e paz em Cristo Jesus. Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês, aprendendo juntos sobre a Palavra de Deus. Eu queria começar essa aula de hoje expressando a minha maior gratidão, minha homenagem, né, a todos os professores que ontem, na quinta-feira, foi relembrado, né, do seu dia. Eu quero agradecer por essa arte, né, essa função tão importante na história da humanidade, né, em todas as épocas. Quero agradecer por cada professor que fez parte da minha formação desde pequeno, né, até nos dias atuais. Porém, de forma bem especial, quero agradecer por todos os professores da Igreja Batista Oasis. Em especial aqueles que fazem parte do nosso quadro de professores do CTB. Né? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus porque aquilo que vocês fazem na igreja é um serviço voluntário, que é uma expressão de um amor, né? E de uma dedicação ao reino de Deus, é muito especial, que nos motiva e nos encoraja. Quero agradecer cada momento que você teve de estudo, de empenho para ensinar, quer seja crianças, quer seja jovens, adolescentes, adultos, quer seja nossas senhoras da terceira idade. Eu sei que todos nós, de alguma forma, somos professores. Né? Quem é pastor, quem é líder de grupo pequeno, de alguma forma ensina, né? Porém, a gente tem esse ofício muito direcionado para essas pessoas que se dedicam à sala de aula, se dedicam a essa arte tão linda que é de repassar informação para que haja transformação. Então, em nome da coordenação do CTB, né, juntamente aí com Marcos, juntamente com Aldenice, com Kate, nós queremos parabenizar e louvar o Senhor por todos os nossos professores. Então, se você está aí assistindo essa aula, manda uma mensagem também, agradecendo aí os professores que fazem parte da sua formação como cristão, da sua formação como discípulo de Jesus Cristo, louvando a Deus pela vida deles, por tudo que eles têm feito em relação a esse mandamento que é de ensinar a palavra de Deus. Bom? Então Deus abençoe, essa é a minha primeira palavra. A minha segunda palavra, eu quero falar também como professor agora, né? Como professor, não é o ideal a gente ter aulas como essa online. Né? Eu sinto falta, sinceramente eu sinto falta da interação. Eu sinto falta do olhar, olho no olho. Eu sinto falta da contribuição do aluno compartilhando aquilo que Deus está falando para ele, as suas compreensões, né, as suas percepções, e isso tudo acontece na sala de aula e infelizmente isso acaba ficando bloqueado aqui nessa aula online, né? Porém eu queria dizer para vocês que eu oro e almejo para que nós possamos estar juntos logo logo, né, nesse processo de ensino e aprendizado na sala de aula, lá na igreja, no prédio da igreja, onde quer que seja, eu oro por isso, né, e eu sinto falta disso. Porém, eu queria perguntar a você se essas aulas têm sido bênção para você, se você tem aprendido alguma coisa, né, dessas aulas. Eu queria que você pudesse, primeiro, se auto-encorajar a não desistir, a continuar assistindo, continuar participando, interagindo. A gente tem a interação, né, no momento de reflexão e aplicação. Nós também podemos interagir diretamente lá no YouTube, na nossa página. E também você pode interagir diretamente comigo, né, entrando em contato comigo. Mas se você acredita que tudo isso tem sido importante, eu queria que você compartilhasse também, né, essas aulas com outras pessoas. Se você é líder de grupo pequeno, compartilha aí com o teu grupo pequeno. Né. É o que nós temos oferecido como igreja na área de ensino, com muito zelo, com muita dedicação, com muito esmero, com muito amor. Então, compartilha com seus liderados, compartilha com amigos que você conhece, que nem faz parte da igreja, mas que seria legal aprender junto com a gente sobre teologia básica da salvação, tá bom?
Então essa aí é a minha palavra inicial, introdutória, né, para essa aula de hoje, nossa terceira aula online aí do CTB, ok? Então, só para a gente revisar rapidamente, a gente já começamos falando sobre a obra da salvação, e dentro da obra da salvação a gente destacou duas palavras, e a gente se aprofundou nessas duas palavras, tentando entender, né, o seu conceito de forma bíblica, de forma contextual, de forma histórica, de forma aplicativa. Essas duas palavras é propiciação. Então, se você não sabe o que é propiciação, se você gostaria de saber o que é propiciação, porque você não assistiu essa aula, então se você não entendeu ainda o que é propiciação, então eu encorajo você a voltar e assistir novamente a primeira aula que está lá no nosso canal do YouTube da igreja. Então a gente falou sobre propiciação e depois a gente falou sobre redenção. Semana passada também falamos sobre redenção. Então tudo isso, né, falando sobre a obra da salvação. E existem outros assuntos, mas a gente escolheu esses dois para a gente poder destacar e trabalhar em cima deles, tá bom? E hoje, de forma especial, a gente sai desse ponto falando sobre a obra da salvação e hoje, de forma específica, a gente vai falar sobre outro assunto, que é o meio de salvação, né? O meio de salvação. Na verdade, eu falo aqui o meio, mas seria meios, né? Mas eu coloquei de forma singular aqui para a gente trabalhar algumas coisas. E o primeiro meio de salvação é sobre a graça de Deus. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a graça de Deus e depois começar a falar sobre arrependimento, né? E falar sobre graça de Deus, gente, é algo muito complexo, algo muito aprofundado, né? O conceito de graça, na perspectiva bíblica, é algo imensurável, é algo inexplicável, né? O que eu vou fazer aqui, como eu tenho feito com todas as outras palavras, outros assuntos, outros conteúdos, na verdade é uma introdução. Na verdade é um despertar para que vocês possam buscar mais e mais. Porque eu não teria condições de explicar completamente o conceito de graça, né? Na Bíblia, o conceito de graça de Deus é algo que vai muito além das nossas mentes ínfimas, né? Nossas mentes limitadas, nossas mentes pecadoras. Mas, pela graça de Deus, né? Aí entrando na graça, Ele ainda nos concede a possibilidade de entendermos aí algumas coisas, né? Para que possamos caminhar melhor junto com Ele. E como eu faço com as outras aulas, eu também vou começar com essa, contando uma ilustração. Na verdade, essa ilustração é uma história verídica, né? Que para mim é uma história que realmente tem tudo a ver sobre graça, né? Essa história para mim ela mostra uma essência do conceito de graça muito forte, muito forte. E você talvez vá lembrar sobre essa história. É a história que conta da vida de quatro leprosos. Quatro leprosos que viviam no contexto de guerra, né? O reinado onde esses leprosos moravam estava em guerra com outro reino. E como leprosos eles eram discriminados, eles eram afastados da sociedade, né? Eles eram, né, expulsos daquele ambiente familiar, social. Você sabe como era o contexto dos leprosos antigamente. E como o reino estava em guerra, né, a cidade estava fechada, estava trancada, porque o exército adversário era muito forte, era muito poderoso. O exército, que foi o que o exército fez? A história fala que esse exército que cercou essa cidade é o exército dos amorreus. Eles cercaram a cidade de forma que a cidade desses leprosos ficou fechada por muitos dias, muitos dias. E o que acontece? Eles acabam bloqueando o fornecimento de alimento, de mantimento, de tudo aquilo que aquela cidade precisava. E a cidade fechada, ela não podia conseguir alimento. E as pessoas daquela cidade começaram a ficar com fome. E eles passaram por uma fome
terrível, uma fome tremenda, ao ponto de, por exemplo, duas mães combinarem de uma comer o filho, né, para matar sua fome, para que no outro dia pudesse a outra matar o seu filho e matar sua fome também. Então é uma situação realmente terrível, terrível. E esses leprosos, como sendo leprosos, coitados, eles não poderiam nem ficar dentro do castelo, do seu reinado, né, nem podiam ficar perto das pessoas, eles ficavam na porta. Ficavam na porta, no lado de fora, ali, sem nenhuma expectativa, nenhuma esperança. E eles conversaram entre si e pensaram o seguinte: olha, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. De todo jeito, a gente vai morrer. Vai morrer de fome, vai morrer se a guerra começar. Então, que tal a gente ir até o acampamento do exército amorreu, né? Chegar lá, bem, se eles nos matarem, tudo bem, não tem problema, a gente vai morrer de todo jeito. Se não, a gente vai viver. Pelo menos a gente faz alguma coisa, a gente tenta alguma coisa, a gente vai morrer, mas vai morrer tentando. E eles resolvem ir até esse acampamento. Quando eles chegam nesse acampamento dos amorreus, que estava cercando a cidade, que eles faziam parte, o acampamento estava vazio, não tinha ninguém. Os bois, os cavalos, tudo lá, soltos, armaduras no chão. Eles acharam aquilo estranho, eles entraram na tenda e não viram ninguém, nem um pé de pessoa. E quando eles entraram na primeira tenda, eles viram que dentro da tenda existia muito de comida. E olha, leprosos, famintos, chegam nesse ambiente e eles veem aquelas comidas, eles começam a comer. Além das comidas, eles veem os ouros, utensílios de prata, de ouro, de bronze. Ele pega aqueles utensílios, leva para esconder em algum lugar. E eles passam a noite ali se divertindo, comendo e participando daquela situação que para eles foi inesperada. O que aconteceu com esse exército amorreu? Aconteceu que, de alguma forma, Deus ele fez com que aquele exército ouvisse um barulho de vários exércitos vindo contra eles, de forma que eles saíram desesperados, correndo, né, e fugindo daquele lugar, deixando tudo onde estavam. A cidade desses leprosos é a cidade de Jerusalém. E essa história você pode ver em 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 a 11. O primeiro aspecto de graça que eu vejo na história desses leprosos é que eles eram 4 pessoas condenadas, quer seja a morte por doença da própria lepra, quer seja condenados pela morte da própria guerra, e também condenados pela fome, né? E quando eles tomam a decisão de sair e ir ao encontro do exército inimigo, e lá eles encontram um acampamento vazio, e eles encontram um banquete, aquilo ali é uma expressão de graça. Eles receberam, eles encontraram algo para eles sobreviverem, da qual eles não esperavam, da qual eles não plantaram, não tinham direito nenhum. Isso é graça, isso é uma graça maravilhosa, né? E isso às vezes acontece com a gente. Mas outro aspecto da graça, de forma muito extraordinária nessa história, é que depois de um tempo, quando eles estavam comendo ali, eles pensaram o seguinte: olha, não é certo o que a gente está fazendo. Não é certo. A nossa cidade, mesmo que não tenha nos abandonado por conta da nossa doença, eles estão morrendo de fome. Eles vão morrer de fome, então a gente precisa voltar lá. E a gente precisa voltar e dizer o que aconteceu. A gente precisa levar uma mensagem de boas novas para a nossa cidade. E foi isso que eles fizeram. Eles voltaram para a cidade, avisaram para as pessoas o que tinha acontecido, avisou para o rei o que tinha acontecido, e as pessoas puderam ir até o acampamento dos amorreus e ver que houve um milagre de Deus, uma graça manifestada de Deus para a cidade de Jerusalém, de Israel no caso, e ali eles puderam se alimentar com a comida que os amorreus tinham deixado. Então, um ato de graça dos leprosos. Eles receberam um ato de graça e eles tomaram também uma atitude de graça em levar uma mensagem de salvação para uma cidade que também não merecia por desprezá-los por tantos e tantos anos. Então, é uma história fantástica que eu encorajo você a ler mais, se debruçar mais sobre ela e ver que essa história tem tudo a ver com a graça de Deus, tem tudo a ver com
a pregação do Evangelho, por exemplo, com a mensagem de Jesus Cristo para nossas vidas. Tá bom? Então começa com essa história como plano de fundo para nos ajudar naquilo que a gente vai ver agora. Ok, vamos definir a palavra graça. Né? Definir a palavra graça. Graça, ela é a qualidade intrínseca de ser ou da essência de Deus. Deus, essencialmente, ele é graça, pela qual ele é espontaneamente benigno em todos os seus atos e atitudes. Graça significa dar, sem cobrar, sem barganha, algo a alguém que de maneira alguma mereça ou seja digno de ganhar ou tenha trabalhado para conseguir tal coisa. É exatamente o contexto da história desses 4 leprosos. Eles ganharam e receberam alimentos e utensílios de ouro e prata sem merecer nada e repassaram isso também para a sua cidade. Então a gente tem aí alguns textos. O primeiro texto é o texto de Romanos, capítulo 4, versículo 4, e para a gente poder ter uma base bíblica sobre essa realidade, a graça como sendo a essência do próprio Deus. Romanos 4, versículo 4 diz o seguinte: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, não é considerado como graça. Ele trabalhou para receber, mas como dívida. Né? Então, mostrando aqui a realidade que aquilo que a gente recebe como salário é algo que a gente está recebendo por aquilo que a gente fez. É uma dívida que a gente provocou naquela pessoa que a gente trabalhou. Então, o trabalho não seria um sinônimo de graça. No versículo 11, versículo 6, ainda de Romanos, diz o seguinte: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Então, esses 2 textos aqui enfatizam a questão de que a graça é algo que a gente ganha sem ter trabalhado para conseguir. Porque se de alguma forma houve alguma obra, se de alguma forma houve alguma intenção, se de alguma forma houve alguma barganha, então isso não é graça. Isso não é graça. Então Deus trabalha assim com a gente. De acordo com a etimologia, a palavra graça ela vem do grego charis, charis, eu acho uma palavra linda no grego, e charis significa favor, sem recompensa ou equivalente. Charis também pode significar graciosidade, amabilidade e, mais uma vez, aí, como falei, favor. No grego secular, palavras que se formam com a raiz car, de charis, indica coisas que produzem bem-estar. Charis designa a atitude dos deuses, bem como do imperador providenciando benefícios. Então não é uma palavra bíblica apenas. A palavra no grego car, ela é uma palavra usada também no contexto grego, ali mostrando a ideia de prestação de favores, sobretudo a prestação de favores dos deuses para com os homens, para com a humanidade, e também prestação de favores do imperador para com seus súditos, trazendo então benefício. No Antigo Testamento, o emprego da palavra no hebraico para graça é ren, e ela esclarece o sentido de graça na história e nas ações. Denota o mais forte vindo ao encontro do mais fraco para socorrê-lo. E essa expressão é bem interessante quando a gente percebe lá na história que eu contei. Na verdade, não foi o mais fraco que veio socorrer não foi o mais forte que veio socorrer o mais fraco, foi aquele mais fraco, os 4 leprosos, os 4 condenados por vários fatores veio socorrer. Então o rei e o império de Israel, obviamente eles estavam mais fortes porque eles encontraram alimento, eles encontraram esperança, mas o paradoxo aqui é muito interessante. Então
Mas a ideia no Antigo Testamento é do mais forte vindo ao encontro do mais fraco para socorrê-lo, pela necessidade ou devido à circunstância ou por fraqueza natural, né? Quem o socorre age mediante, então, uma ação voluntária, embora seja impulsionado pela dependência ou petição do mais fraco, né? Ou daquele próximo que está precisando de algum tipo de ajuda. Nós temos então alguns exemplos de ações de graça no Antigo Testamento, né? Lembrando que essencialmente graça ela trabalha o aspecto de Deus, mas o próprio Deus, na sua graça, ele permite que os homens eles tenham também atitudes de graça, não na essência divina do Deus eterno, mas numa perspectiva que Deus permite e quer que a gente vivencie esses atos de graça. O primeiro exemplo aí é o exemplo de Jacó diante de Esaú. Vocês lembram muito bem da história, né? Jacó trapaceou Esaú. Esaú ficou furioso com isso. Esaú queria matar o seu irmão. E depois de muitos anos foragido, Jacó ele volta para se encontrar com Esaú, para um momento ali até de quebrantamento, de perdão. E nesse versículo aí vai dizer que Jacó ele envia algum dos seus servos, alguns animais, alguns presentes para Esaú, para que Esaú pudesse recebê-lo, né? Recebê-lo. E o mais interessante é que Esaú ele resolve receber Jacó, não porque Jacó enviou o presente, não porque Jacó estava querendo mais uma vez barganhar, mais uma vez comprar o seu irmão, mas porque Esaú tomou uma atitude de graça, né, de recebê-lo, de abraçá-lo e de perdoá-lo, né? Então, um pedido de ação de graça da parte de Jacó sendo respondido da parte do seu irmão Esaú. Outro exemplo é o exemplo de Ruth para com Boaz, né? Ruth para com Boaz. Então, a ideia aí de que Ruth ela chega nos territórios ali de Boaz, né, no campo de Boaz, precisando de ajuda, passando fome, e Boaz ele age em favor de Ruth, permitindo que Ruth se alimentasse da sua colheita. Não só isso, enviando alguns servos para levar sacos de alimentos para ela, e a gente vai saber que lá na frente Boaz ele até mesmo vai agir de tanta graça que vai se apaixonar por ela, né, e casar com a própria Ruth. Mas foi uma ação de graça, foi uma ação que Ruth não merecia, porque ela nunca fez nada, né? Mas mesmo assim Boaz olhou para ela e permitiu que ela pudesse ser alimentada e levar alimento para Noemi. Então, segundo exemplo, outro exemplo também seria Davi para com Saul e Jonatas. Eu não vou ler os textos por conta do tempo, tá bom? E você pode ler também os versículos depois em casa, revendo as aulas. Mas havia uma atitude de graça muito grande da parte de Davi para com Jonatas e vice-versa. Eles se amavam, né? Uma amizade muito profunda, que envolvia graça. E existia também uma atitude de graça da parte de Davi para com Saul, de não revidar todas as ameaças e todas as tentativas de Saul de matar Davi. Então Davi ele transborda de graça. Inclusive foi uma promessa que Davi fez para Jonatas de que não faria nenhum mal para Saul, porque ele entendia que Saul ele era um ungido de Deus. Então Saul várias vezes recebeu o favor de Davi de não ter nenhum tipo de represária, né, em relação a tudo que estava acontecendo ali. Então Davi é um exemplo. Outro exemplo também é o exemplo de Esté para com o rei Assuero, né? Você vai ler lá a história de Esté, você vai ver que Esté, sendo uma descendente do povo de Israel, percebeu que o general de Assuero decretou, né, fez um decreto onde todos os judeus seriam mortos.
E diante disso, Esther ela é encorajada a ir até a presença, né, do rei Assuero e pedir o favor dele, o favor para que ele anulasse, né, esse decreto que era contra os judeus, né? E na história a gente vai ver que o rei Assuero ele age de graça, ele responde de forma positiva então aquele pedido de Esther. Gente, aqui nós temos só 4 exemplos, né, no Antigo Testamento de atos de graça, de favor, mas gente, graça está todo o tempo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nas nossas vidas, né? Tudo é graça de Deus, né? A própria criação do universo é graça de Deus, né? O próprio fato de Deus não ter destruído completamente Adão e Eva ali depois do pecado é graça de Deus, né? Graça de Deus ele ter providenciado, né, o Cordeiro, o Messias. Então tudo é graça de Deus, é favor merecido de Deus. O fato de você ter jantado hoje, o fato de você ter se acordado hoje de manhã, tudo isso é graça de Deus. A gente também a gente também vive, se move e subsiste por conta da graça, porque a essência da graça é o próprio Deus. Amém? Conceito de graça, então, no Novo Testamento, né? A gente tem um conceito aí, então mais funilado, e a gente vai ver esse conceito muito na pessoa de Jesus, né? Todos os atos de Jesus narrados no Evangelho são centralizados então nos pobres, nos doentes e desesperados, né? A gente pregou agora recentemente, né, sobre o texto de Lucas, né, onde Jesus disse que a profecia de Isaías está se cumprindo sobre ele, porque ele me ungiu para pregar libertação para os pobres, libertar os cativos, curar os doentes. Então, os atos de Jesus no Evangelho vai ser focado muito nisso, de Jesus ir em favor dos mais necessitados, significando a sua condescendência para com todas essas pessoas. E a gente vai ver aí, então, alguns textos, né? Mateus 11, versículo 5, o Mateus 11, 28, né? O texto que Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu queria ler Marcos aqui, Marcos capítulo 10, versículo 26. E Marcos 10, 26 é aquele momento do jovem rico vai até Jesus para poder perguntar como é que eu faço para herdar o reino de Deus. E aquele jovem, na verdade, ele não queria entrar no reino de Deus pela graça. Ele queria entrar comprando o reino de Deus. Ele queria entrar através de um currículo recheado de tudo aquilo que ele tinha feito, né, desde pequeno. E no versículo 26, Jesus ele vai se referir aos discípulos, quando os discípulos dizem assim, nossa, então, nesse caso, quem pode ser salvo? Se esse jovem tão dedicado, tão religioso, tão temente a Deus, ele não encontrou morada em Jesus, ele não encontrou um motivo para poder ir para o céu, entrar no reino de Deus, quem poderá então entrar no reino de Deus? E os discípulos ficam desesperados por conta disso. E Jesus diz o seguinte, no versículo 26, na verdade Jesus não diz, né? Na verdade os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Porque na perspectiva dos discípulos, né, precisava haver algum tipo de atitude nossa para a salvação. E o que Jesus vai dizer, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, de fato, entrar no reino de Deus. Mas para Deus, não é impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus, porque Deus ele vai exalar graça em cima de todos aqueles que chegam até Ele, a fim de quererem, desejarem entrar no reino de Deus. Então é só pela graça e não por obras, como a gente já falou anteriormente, né? Lucas capítulo 15 é o capítulo onde vai falar sobre
as coisas perdidas, né? Então a dracma perdida, né? A ovelha perdida e grande história do filho pródigo, né? O filho que se perde. Então esse capítulo mostra essas três parábolas que são parábolas essenciais que falam de graça de Jesus, de graça de Deus, que vai atrás de uma ovelha perdida que não merece, que se desviou, mas ele vai a si mesmo. Ele vai atrás de uma moeda pequenininha que está lá, perdida na casa, mas para ele é importante. E essa moeda, ela tem um valor para ele, e ele vai e age de graça com essa moeda. E a parábola do filho pródigo é linda, é tremenda, né? O pai, ali representando a pessoa de Deus, transbordando de graça o tempo todo para com seu filho, que pede a sua herança, sendo ele ainda vivo, e o pai dá a herança, né? E depois o filho volta arrependido, o pai aceita o filho como ação de graça, como um ato de graça, e não só isso, mas o pai também age com graça com outro irmão também, que não vive a graça, mas vive a lei, vive o castigo, né? Queria revidar tudo aquilo que tinha acontecido, mas o pai exala, né, o cheiro da graça nessa história tão linda que é a história do filho pródigo. Não, esses textos aí são bem interessantes. E nesses textos Jesus ensina o perdão de uma dívida além dos limites, né, de alguém poder pagar. Mateus 28, né, versículo 21 a 34, também é um texto muito interessante, né, de alguém que devia uma fortuna para um rei, e esse rei o chama, né, e para cobrar essa fortuna, onde ele poderia ser preso, poderia perder todos os seus bens, e aquele homem ele clama por graça, ele clama por misericórdia, clama por perdão, e aquele rei ele age de graça, ele transborda de graça na vida do seu servo, perdoando-lhe a dívida. Porém, quando aquele homem sai dali, aquele homem não aprendeu com a graça, ele não assimilou a graça no seu coração, ele cobra também um valor, né, a um outro servo seu que devia muito menos. Ele poderia até pagar, mas ele age com iniquidade, ele age com dureza, ele age com ausência de graça, de perdão e misericórdia, e manda prender aquele servo, e você conhece o que acontece na história, né? Então tudo isso é graça, né, que Cristo manifestou da parte de Deus nas nossas vidas. E a gente vê aí o texto de João, capítulo 1, versículo 17. João 1, 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, né? Duas coisas aqui interessantes, a questão da lei e a questão da graça de Jesus, né? A lei, ela não visa a graça. A lei, ela visa a condenação. A lei, ela exige que se faça algo para que você não seja condenado. A lei de Moisés exige algo para que você seja abençoado. A lei exige que você faça algo para que você possa ter o perdão, e etc, etc. A graça não. A graça é que essencialmente na pessoa de Jesus Cristo, ela não pede nada seu, porque ela já é essencialmente algo dado, sem nenhum favor pedido para que isso aconteça, tá bom? Pensando então em Paulo, para Paulo, graça é a essência do ato salvífico de Deus mediante Jesus Cristo, que ocorreu na sua morte sacrificial, como também de todas as suas consequências, no presente e também no futuro, né? Então aí tem um texto aí então de Romanos, capítulo 3, versículo 24. Esse texto aqui é muito interessante, porque esse texto aqui ele traz algumas palavras que tem tudo a ver com salvação, tudo a ver com soteriologia, tudo a ver com teologia básica da salvação. Romanos 3, 24 diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente
por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha, nós fomos justificados gratuitamente por meio da graça. Aí Paulo ele vai personificar a graça de Deus, dizendo que essa graça de Deus, né, é a pessoa de Jesus Cristo. O ato salvífico de Jesus, de morrer na cruz por nós, é a graça manifestada de Deus na concepção das cartas paulinas. E nesse versículo aqui, Paulo traz palavras interessantes. Por exemplo, ele fala sobre justificação, ele fala sobre graça, ele fala sobre redenção e ele fala da pessoa de Jesus Cristo. Então, 4 palavras que estão dentro da essência da soteriologia, né? 4 palavras que essencialmente são graças, né? Então, justificação é um ato de graça, redenção é um ato de graça, inclusive a gente já conversou sobre isso, e o próprio Jesus é a graça de Deus manifestada, né? Assim sendo, nós somos chamados, nós somos justificados, santificados, sustentados e mantidos pela graça de Deus, libertados da escravidão do pecado e da lei pela graça, assemelhados a Cristo pela graça e reconciliados com Deus por meio desta graça. E olha, isso não tem nada a ver com a gente. Isso não tem nada a ver com nossas obras. Isso não tem nada a ver com a nossa beleza, com a gente ser bonzinho, não tem nada a ver. Isso é gratuito. Gratuito. Então, nossa vida, a nossa essência, o nosso ser, a nossa salvação, ela está embasada na graça de Deus. Tudo pela graça de Deus. Amém? Então a gente entra em outro elemento, né? Outro meio de salvação, que também é graça de Deus, que é arrependimento. E eu quero dar uma adiantada aqui, porque por causa do meu tempo, que não é muito, eu queria ver a possibilidade de não ler alguns versículos por conta do tempo, tá bom? Então a gente está passando agora de graça, agora para arrependimento, que é outro elemento, outro meio da salvação. Nós somos salvos pela graça e também somos salvos pela manifestação do arrependimento, que no fundo também é um ato de graça, tá bom? Então, o que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de pensamento para com o pecado e para com a vontade de Deus. Por que fala aqui mudança para com a vontade de Deus? Porque quando a gente se arrepende, a gente não vai só mudar em relação ao pecado, mas a gente vai mudar a vontade de Deus em relação a nós, né? Então, o que conduz, e essa mudança da vontade de Deus conduz a uma transformação de sentimento e de propósito ao seu respeito, ao meu respeito, ao seu respeito. Por exemplo, nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados. Então, a vontade de Deus, e o propósito de Deus para nós era o nosso juízo, a nossa condenação, né? Porém, por meio do arrependimento, nós mudamos esses planos de Deus, essa perspectiva de Deus, porque nós nos arrependemos e chegamos à pessoa, então, de Jesus. Então, o arrependimento, ele não é algo que o homem possa produzir em si mesmo. Olha só, por isso que arrependimento é graça. Porque ninguém tem poder, nenhum pecador miserável que está morto espiritualmente tem capacidade de produzir arrependimento por si mesmo. Ninguém. Por isso é um ato de graça. É um resultado da graciosa operação de Deus na alma do homem, devido ao qual ele se dispõe a essa mudança. Simplesmente isso. Se dispõe a essa mudança. Então a gente tem aí, né, falando em o texto de João capítulo 16, versículo 7 ao 11, que é o texto onde Jesus fala sobre a vinda do Consolador, do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que vai nos convencer do pecado. O Espírito Santo é que vai nos levar a um ato de arrependimento, né, de abandono do pecado. Então, tudo isso é uma ação de graça e tudo isso faz com que Deus ele nos trate e nos mova de forma diferenciada em relação aos seus propósitos. Nós temos então aqui alguns elementos e significados do arrependimento para o ser humano. A gente entrou hoje sobre arrependimento, mas
Semana que vem a gente vai dar continuidade sobre esse assunto, porque tem mais material ainda sobre esse assunto, tá bom? Então, os elementos significados do arrependimento para o ser humano. O primeiro elemento é um elemento intelectual, né? O aspecto intelectual do arrependimento aparece quando o pecador ele compara o seu procedimento com a lei de Deus, né? Romanos 3, versículo 20, vai dizer o seguinte: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Olha só, a lei, ela nos desperta em relação ao pecado e nos leva a ter uma consciência do que é transgressão, do que é desviar do alvo, do que é pecar. E o arrependimento tem a ver com essa ideia de intelecto, a forma como nós pensamos no pecado, a forma como a lei nos leva também a pensar nesse pecado e no que ele pode trazer para nós. Então, o aspecto intelectual do arrependimento aparece quando o pecador ele compara seu procedimento com a lei de Deus e ele reconhece a sua miserável situação moral e a sua culpa diante de Deus. Então isso envolve a mente, isso envolve concepção, isso envolve entendimento, isso envolve também razão. É uma mudança na maneira de pensar em Deus, também na maneira de pensar no pecado. É uma mudança de ponto de vista no tocante às nossas obrigações para com a vontade de Deus. O arrependimento, ele adora a atitude de Deus e o seu modo de pensar relativamente ao pecado e à vida, né? Aí Mateus capítulo 21, deixa eu ler esse texto aqui. Mateus 21, versículo 28 até o versículo 32, que é a parábola dos dois filhos, né? A parábola dos dois filhos. O pai, ele manda dar uma ordem ao filho, o filho vai dizer que não vou fazer, porém depois o filho muda o seu pensamento, ele muda, ele pensa sobre o que ele fez e ele acaba fazendo, acaba obedecendo. Já o outro filho, o pai faz a mesma coisa, o filho diz que sim, vou fazer, mas o filho acaba não fazendo, né? Então, a ideia então do arrependimento, ele precisa envolver também a questão do nosso intelecto, a forma como a gente pensa em Deus, a forma como a gente pensa no pecado, a forma como a gente pensa nas consequências, né? Então o arrependimento ele precisa levar a gente a esse entendimento também. Ele envolve, né? Ele trabalha a questão racional, a questão intelectual, porque nós entendemos o que é o pecado, nós entendemos o que é a lei e nós entendemos como esse pecado ele nos afeta em relação ao nosso relacionamento com Deus. E isso aí é extremamente importante refletirmos nessa perspectiva também. O segundo elemento, então, é o elemento emocional, né? O arrependimento ele não só acontece no intelecto, mas também nas emoções, no coração, né? No tocante às nossas emoções, o arrependimento é uma mudança de sentimentos a respeito do pecado, né? Que gera tristeza por ver ofendido a bondade e a justiça de Deus, né? Tristeza que varia de indivíduo para indivíduo. O arrependimento pensa e sente mais em relação a Deus do que em relação ao pecado cometido. O arrependimento abrange dois elementos. Antes de a gente falar sobre esses dois elementos aqui, né? Então, o arrependimento ele precisa nos levar a chorar. O arrependimento precisa nos levar a uma tristeza profunda, né? Esse é o elemento emocional, né? E quando a gente se emociona, quando a gente fica triste, não é tristeza porque a gente cometeu tal pecado, a gente não deveria ter feito aquilo. Mas é uma tristeza porque a gente feriu a Deus. A gente ofendeu a bondade de Deus. A gente desprezou a graça de Deus nas nossas vidas. Então eu lamento e eu choro e eu fico triste
mas porque de alguma forma, por alguns segundos ou alguns minutos, eu me distanciei da vontade de Deus, me distanciei do meu relacionamento com Deus, do que com aquele pecado cometido. Quando a gente se entristece pensando no pecado e nas consequências daquele pecado, isso não foi um arrependimento genuíno, um arrependimento emocional, isso foi um remorso. A gente vai ver logo depois um pouco sobre isso. Mas emocionalmente, quando eu me arrependo, eu tenho uma ligação mais forte com Deus e menos com o pecado. Então esse arrependimento, ele abrange dois elementos essenciais, né, quanto às ações. Primeiro, é o ódio ao pecado, né? A gente passa a odiar o pecado e precisamos odiar o pecado. O pecado não deve ser amado por nós. O pecado tem que ser algo, um acidente no percurso das nossas vidas. E quando a gente comete ele, a gente precisa olhar para ele com desprezo, com nojo e voltar novamente para Deus. E também o arrependimento envolve tristeza por conta do pecado cometido. Então tem alguns textos aí que você pode ler. A tristeza do mundo, ela não tem por motivo a ofensa feita a Deus, mas sim o medo da punição ou das suas consequências. Então alguém que não pertence a Jesus, que está aí no mundão, que por exemplo, de alguma forma matou outra pessoa, né? Estava bêbado, matou outra pessoa, né? Por conta disso, então essa pessoa ela vai ficar profundamente triste, né? Não porque ela atingiu Deus, não porque ela matou alguém, né? E ela pensa que não matarás, por exemplo, como foi ensinado, mas ela vai pensar que a sua tristeza, na verdade, é porque ela vai ser presa, ela vai sofrer consequências, ela não vai ver mais algumas pessoas, ela não vai ter mais o trabalho que ela tinha, então ela acaba ficando triste por conta da consequência do ato dela. Mas aquele que se arrepende verdadeiramente, de forma também emocional, ele tem uma tristeza por causa do pecado cometido. Ele se entristece porque ele fez aquilo. Ele fez aquilo ofendendo, né, a bondade e a graça de Deus. E o último elemento é o elemento volitivo, né? A palavra volitivo significa vontade, né? Trabalha a questão das vontades. Em relação à vontade, o arrependimento ele resolve então abandonar o pecado e buscar o perdão de Deus. Gente, se nós somos convertidos, se nós pertencemos a Jesus e a gente constantemente peca e a gente sente vontade constantemente de pecar, deseja pecar constantemente, e esse desejo ele não luta de forma alguma com um outro desejo de não querer pecar, de querer agradar a Deus, então tem uma coisa errada. Porque o arrependimento verdadeiro, genuíno, que começou no dia que a gente entregou nossas vidas a Cristo, no dia que Deus colocou esse arrependimento no nosso coração, né, ele precisa trabalhar a questão de que nós precisamos não gostar de pecar, né? A nossa vontade precisa ser de mais agradar a Deus do que agradar a nós mesmos. Então, arrependimento ele resolve abandonar o pecado, né? E busca o perdão de Deus. Então, os pecados que nós cometíamos há 10 anos atrás não podem ser os mesmos de hoje. Ele deve ter ficado para trás. A gente deve ter tido vontade de abandonar lá atrás. Hoje a gente luta com outros pecados, mas não tem uma vida, né, de coleções de pecados que a gente vai carregando e a gente vai criando emoções, né, e vontades e apreciações por eles. Né? Aquela ideia do pecadinho de estimação, né, que não pode ser alimentado como algo afetivo, né, mas desprezado constantemente. Então a ideia do elemento evolutivo envolve a formação de um novo propósito, né, relativo ao pecado e à vontade de Deus. É uma mudança de propósito, é você determinar, não, eu sou salvo em Cristo, sou salvo pela graça, eu amo meu Deus, né, e eu não vou cometer mais esse pecado, né, porque esse pecado fere a vontade, a graça e o propósito dele na minha vida.
né? Esse tem que ser a nossa atitude. Então o arrependimento ele envolve essas três áreas: a área intelectual, a área emocional, né, de tristeza pelo pecado, e a área volitiva, que é mudar o nosso pensamento, a nossa vontade em relação a esse pecado. Bom? Então a gente vai agora para a nossa reflexão, a nossa aplicação, e eu queria perguntar para vocês aí, né? Primeira pergunta é: você se considera alguém gracioso com o próximo? Trabalhando então a ideia do conceito de graça, né? Você considera alguém gracioso com o próximo? Porque se a graça ela é essencialmente Deus e Deus está dentro de nós, nós precisamos agir com graça constantemente com outras pessoas. É por isso que a gente coraja muito, né? A gente está acudindo o próximo, indo em favor dos mais necessitados, né? Há algumas atitudes, algumas ações que nós temos, por exemplo, do Goldstock, né? Quando a gente toma a atitude de pegar uma água gelada e dar para alguém de graça, aquilo chama a atenção da pessoa. Porque o ato de graça não é um ato normal, não é um ato natural, né? É um ato que visa, né, a pessoa de Deus, né, a bondade de Deus. Então, você se considera alguém gracioso com o próximo? Quando foi a última vez que você tomou uma atitude de graça? Você fez uma ação de graça com alguém? Se coragem a fazer isso, né, e continuar fazendo isso. Ponto 2. Romanos 5:20 diz o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí a pergunta é: devo pecar mais para que a graça abunde mais em mim? Essa aqui é uma polêmica, né? Paulo vai falar sobre isso lá. Paulo vai dizer que, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, algumas pessoas, elas, ao ler esse texto, elas acham que, bem, já que eu sou salvo, e já que a salvação é pela graça, e eu não posso fazer nada mais para que Deus deixe de amar mais ou menos, então eu vou pecar mais e mais para que a graça abunde mais e mais na minha vida, né? Porém, isso é um conceito equivocado. E isso é um conceito errado aí da graça de Deus, né? É a gente tratar a graça de Deus com leviandade, né? Sem nenhum tipo de valor, né? Porque se você vai ler esse texto, né, de Romanos 5:20, você vai entender que ele está dentro de um contexto onde Paulo ele não está afirmando, né, mas ele está confrontando. E no capítulo 6, versículo 1, Paulo vai dar resposta para isso. Paulo vai dizer o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente em nós? É essa a ideia? E ele responde, versículo 2: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo no pecado? Então, meu querido, viver na graça é viver fora do domínio do pecado. Então, alguém disse o seguinte, que a graça é a razão pela qual a gente não quer pecar mais. Não quer pecar mais. Quando a gente se depara com a graça de Deus, essa graça é tão maravilhosa que eu não vou pecar mais. É como se você fosse premiado por alguém, por exemplo, com um valor muito alto. Alguém chega e te diz: olha, eu estou te dando agora 10 milhões de reais, estou colocando na sua conta. E você é pobre, você é miserável, você mora embaixo da ponte. A minha pergunta é: você faria alguma coisa contra essa pessoa? Você cometeria algum erro contra essa pessoa? Se essa pessoa pedisse algum favor a você, depois disso, você negaria esse favor? Claro que não. Porque você foi tão agraciado por essa pessoa, com esse presente, com esses valores, que aquilo que essa pessoa pedir a você, você vai fazer como forma de gratidão. Então, o que Deus pede a gente como forma de gratidão e manifestação da graça dele é: olha, se relacione comigo, né? Busque a minha santidade e caminhe comigo. É só isso que ele pede pra gente, né? Então, de forma alguma, né,
eu devo pecar mais para que a graça abunde mais em mim, porque a graça já abundou, né, quando ela entrou dentro de mim. Terceira pergunta é: que sentimento você tem após o pecado? Aqui é voltado mais em relação ao arrependimento. Qual tipo de sentimento você tem após o pecado? Você tem mais tristeza porque ofendeu a Deus? Ou medo das consequências que virão? Essa é uma pergunta que a gente precisa pensar e avaliar todos os dias, porque o poder do pecado também pode nos fazer mudar o nosso pensamento em relação ao próprio pecado, em relação ao próprio Deus. Então a gente precisa entender que o elemento natural do arrependimento verdadeiro e bíblico é que o sentimento que devemos ter do pecado é porque a gente ofendeu a Deus. A gente feriu o nosso relacionamento com Deus, não com consequência do pecado. Então a gente precisa analisar e pensar e refletir um pouco sobre isso no nosso dia a dia. E por último, como eu posso exercitar mais a graça e o arrependimento nesta semana? Né? Eu queria que você anotasse. Então, alguma coisa aí, né, nos seus papéis. Como é que você pode, então, fazer com que a graça se manifeste mais na sua vida? Né? Quem sabe fazer algum favor para alguém que você sabe que não merecia. E mediante a isso, você trazer uma mensagem para essa pessoa, dizendo que o que você está fazendo, na verdade, é um reflexo da graça de Deus na sua vida. Né? E sobre arrependimento, o que é que você precisa fazer essa semana em relação ao arrependimento? Tem alguma área na sua vida, algum pecado na sua vida, que você não está conseguindo se arrepender nos três sentidos? Sentido intelectual, emocional, evolutivo. Quem sabe seria um momento de você estar orando mais, fazer um jejum e pedir para que Deus possa colocar nojo em você desse pecado específico, para que Deus possa te ajudar e dar força para você se libertar completamente desse pecado. Então esses são os desafios, né, que eu quero trazer para vocês, e também de uma forma de aplicação também. Eu queria só terminar com uma frase sobre graça do Hendricks. Ele diz o seguinte: ele diz que graça é o maior de todos os dons para aqueles que merecem o maior de todos os castigos. Graça é o maior de todos os dons para aqueles que merecem o maior de todos os castigos. Então Deus, ele abriu mão do nosso castigo para nos dar da sua graça, de Jesus Cristo. E nós louvamos a Deus por isso, por participar dessa graça. E como leprosos, o nosso desejo é de levar esse pão, essa comida, para outros que estão famintos, experimentarem da graça de Deus. Amém? Deixa eu orar com você nesse momento. Senhor, obrigado por essa aula, obrigado por esse momento de interação. Ajuda nossos irmãos em Cristo que estão participando aqui a assimilar todo esse conceito, não só de forma intelectual, mas também de forma emocional e de forma prática. Obrigado pela graça de Jesus Cristo nas nossas vidas, e por meio dessa graça nós podemos se alegrar e viver feliz no Senhor e não contente no pecado. Deus, nos afaste, Deus, de todo pecado, Deus, de toda iniquidade, e nos ajuda, Deus, a viver essa graça também na vida de outras pessoas, manifestando ela através das nossas ações. E que o arrependimento, Deus, possa ser algo constante em nós. Deus, que o Senhor, por meio da tua graça, possa provocar esse arrependimento toda vez que a gente se desviar do nosso alvo, toda vez que a gente provocar alguma transgressões. Deus, que nós possamos se arrepender verdadeiramente e voltar novamente para o Senhor. Muito obrigado por esse tempo e nos ajuda a botarmos em prática tudo isso que a gente tem falado, ensinado aqui, como igreja, Deus, e como filho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe. Até a próxima sexta-feira, aqui junto comigo, aprendendo mais sobre a teologia básica da salvação. Que Deus te abençoe e até mais.